Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Gondim, estou brincando. Meu nome é Evandro Alves, trabalho na Sage Networks. Eu vou fazer só um overview aqui sobre a CVE 2022-27255 e como ela tem afetado a operação dos ISPs aí no Brasil. Bom, eu trabalho na Sage Networks, a gente trabalha com nuvem de mitigação, detecção de ataques, engenharia de rede, SOC e outros serviços, então podem procurar o nosso stand lá em cima, que a gente é realmente muito bom nisso daí. Tá? A motivação que levou a trazer essa apresentação aqui foi que nós fomos procurados aí por algumas centenas aí de provedores que notaram um aumento no tráfego, um tráfego anômalo, análogo aí a ataques DDoS, porém o sentido desse tráfego era no sentido de upload, o que era um pouco estranho. E a gente, fazendo uma análise mais aprofundada desses casos, detalhando esse tráfego, a gente conseguiu descobrir que ele vinha, de fato, da rede de acesso do provedor, especificamente vindo de alguns CPEs de fabricantes e modelos específicos de CPEs. E trocando informações ali, buscando trocar essas informações com a comunidade através de fóruns, grupos e outros canais ali junto com a comunidade técnica aí do Brasil, a gente conseguiu vincular essas anomalias a essa CVE 2022-27255, que afeta aí chips da família Realtek. Essa CVE ela é uma vulnerabilidade de buffer overflow, que faz o uso ali de uma função dentro do SDK da Realtek, que através ali da manipulação de alguns pacotes, formatando os pacotes de uma forma bem específica, ela consegue injetar instruções dentro dessa CPE, dentro desse equipamento, e executar comandos dentro dela sem a necessidade de realizar qualquer tipo de autenticação, em qualquer nível. E essa vulnerabilidade, ela é possível de ser explorada tanto localmente, através de dispositivos dentro da rede local, ali daquela infraestrutura, dentro da rede do usuário, quanto de forma remota. Então, como eu havia mencionado, é uma função de SIP-AUG dentro do SDK da Realtek, que ela é usada para reescrever pacotes de SDP, que é o Session Description Protocol, dentro do protocolo SIP. Através da formatação desse pacote ali, com informações muito específicas, é possível executar comandos dentro da CPE do usuário. Com isso, o atacante ele pode utilizar esse dispositivo para uma centena aí de fins, né? A maioria deles maliciosos, sendo utilizar essa CPE como um zumbi dentro de uma botnet, utilizar essa CPE como um vetor de ataque, ou seja, utilizá-la para gerar ataque, com destino à própria rede daquele provedor, ou até mesmo com destino a outros sistemas autônomos, e também como interceptação de tráfego em ataques do tipo man in the middle. Então, aquela CPE que está lá no usuário pode ser utilizada dentro dessa vulnerabilidade para capturar pacotes e enviar para aquele atacante. A gente sempre recomenda aquelas medidas padrão para prevenção ali desse tipo de vulnerabilidade, né, para que não seja explorada esse tipo de vulnerabilidade, que é modificar o usuário de senha padrão daquela CPE, aquela que vem de fábrica. Então, a gente pega muitos casos aí onde o provedor, o sistema autônomo, ele sequer se dá o trabalho de modificar o usuário de senha que vem de fábrica daquele equipamento. Então, essa é uma prevenção muito importante. Restringir o acesso à gerência desses equipamentos através do uso de ACLs, ou, pelo menos, no mínimo, utilizar o recurso que vem na própria CPE. Algumas delas têm lá um recurso para você limitar o acesso à gerência daquele equipamento através ali de uma rede de gerência, você informar naquela CPE qual é a rede que tem acesso à gerência daquele equipamento.
políticas de atualização de firmware constantes, né? Sempre monitorar junto ao vendedor daquele equipamento se há atualizações, se há vulnerabilidades conhecidas de firmwares legados ali daquele equipamento e manter esse processo de atualização de forma recorrente. E realizar o monitoramento proativo da rede. Embora a gente tenha isso como medidas de prevenção padrão, com essa vulnerabilidade específica, a gente notou que, para esse caso, essas medidas não são suficientes, porque, pelo menos essas 3 primeiras, tá? Porque, para esse caso aqui, não é necessário que aquele pacote tenha como destino aquela CPE. Basta que aquela CPE processe esse pacote ali no encaminhamento para que essa execução de comando seja possível. Então, a forma de se perceber se essa vulnerabilidade está acontecendo dentro da sua rede é através do aumento anômalo ali de tráfego UDP, principalmente tráfego UPnP, e o PNP-SIP, inclusive, que é onde ocorre essa vulnerabilidade. A gente vai perceber isso também através do aumento ali de uso de CPU dessas CPEs e também do uso de recursos computacionais aí das caixas de CGNAT, principalmente, mas também ali no BNG vai acontecer muito, mas principalmente nas caixas de CGNAT. E também através ali da reclamação de cliente, porque conforme esse volume de tráfego cresce, vocês vão ver em seguida como isso é perceptível, ele acaba afetando o tráfego legítimo do cliente. Então, a gente tem aqui uma captura recente de um incidente relacionado a essa CVE, onde a linha base de tráfego desse cliente, né, isso aqui é uma interface de upstream do cliente com um fornecedor de trânsito. Então, você tem nesse gráfico aqui mais amarelado embaixo, a linha base de tráfego dele, que é em torno de 10 GB, e você vê tráfego chegando aí até quase 100 GB em alguns episódios. Nós temos aqui um outro caso também, onde a gente tem a linha base de tráfego de upload do cliente em torno de 1 GB e alguns episódios onde ele chegou a 11 GB ali de tráfego. Isso é no provedor, isso é tráfego de upload do provedor. Então, os episódios desses incidentes são bem notáveis aí na rede desses clientes. Isso é tráfego que está sendo gerado de dentro do provedor com destino aí à internet, como são esses 2 casos que foram exibidos. Só um detalhe, que como vocês podem ver, são provedores relativamente pequenos, né, com em torno de 5 GB de tráfego de entrada, e que está gerando aí como ataque mais de 10 GB de tráfego. A gente tem aqui um episódio onde foi registrado em torno de 75% de pico de tráfego numa caixa de CGNAT. Nesse caso aqui, especificamente um A10, então vocês sabem que um A10 é bem robusto para ele chegar a alcançar esse volume de uso de CPU. É um episódio realmente bem grave. A gente tem aqui uma captura de fluxos de pacotes feitos pelo Vanguard de um desses incidentes, onde é possível observar a origem do tráfego. Esses pacotes foram capturados antes desse tráfego ser enviado para a caixa de CGNAT, então a gente consegue observar ali na coluna de Source IP Address o IP do pré-CGNAT ali do cliente, com destino ali a diversos IPs de outros sistemas autônomos. A maioria deles para o Brasil mesmo, mas tem ali Estados Unidos, China, também aparece aí com frequência. E a gente pode observar o comportamento repetitivo desse tráfego, como sendo, né, sempre o DP, sempre uma porta de origem específica, enfim. E sempre os mesmos tamanhos de pacotes também. Os impactos que essa anomalia traz para os sistemas autônomos aí são diversos, né? Vai desde a degradação e do desempenho da rede como um todo, como vocês observaram ali, há um uso de upload muito grande. Isso vai impactar, por exemplo, se você tem limitações de tráfego dentro da sua rede, seja por banda ou seja por capacidade do equipamento, você pode atingir o throughput máximo ali do equipamento e acabar impedindo que o tráfego legítimo do usuário seja encaminhado, aí, uma requisição legítima seja feita ali por causa dessas limitações.
Você vai gerar gargalos nas interfaces, instabilidade ou disponibilidade de um modo geral para o cliente, uma oneração do time técnico, porque esse tipo de incidente você vai ter que manter um esforço ali do time técnico para tratar desses incidentes, não só o time de NOC, de SOC, mas como o time de suporte técnico como um todo, porque como vai haver ali um elevado número de reclamações dos clientes, que é um dos sintomas comuns, você vai ter ali esse desgaste do time técnico. E também de ferramentas de mitigação. Isso vai demandar também um uso das suas ferramentas de mitigação para conter isso, para que isso não afete o seu provedor e não afete também outros sistemas autônomos aí na internet. E, finalmente, acho que o maior problema de todos para quem é dono de provedor é o dano à reputação do provedor. Como isso vai trazer assim, esse mal-estar para o cliente de utilização do serviço, ele vai acabar sentindo que você não está entregando o que deveria ali no serviço. E isso é bastante danoso para a reputação. E como detectar essas anomalias? Bom, essencialmente através da coleta de métricas, aí, sempre monitorar, principalmente as interfaces com seus upstreams, mas não somente isso, monitorar as interfaces do seu backbone, as interfaces das suas OLTs, interfaces ali do seu BNG, e não apenas o tráfego, tá, pessoal? Monitorar ali pacotes por segundo, erros nas interfaces, enfim, o máximo de métricas que você conseguir coletar das interfaces dos equipamentos, CPU, enfim. Isso vai te ajudar a ter uma linha base do comportamento da sua rede e ter uma visão clara de quando aconteceu uma anomalia. Então, realizar também um monitoramento de assinaturas conhecidas através do uso de ferramentas de IDS ou IPS, no meu caso do Vanguard, Snort, Suricata, e tem uma ferramenta muito útil também, que é o Nimbus, dos nossos queridos lá do Tim Curry, que é uma ferramenta muito útil, que você pode enviar seus flows para lá e ter um acompanhamento de tráfegos anômalos dentro da sua rede. Fazer um monitoramento proativo de vulnerabilidades dentro da sua rede, nos ativos da sua rede, através de ferramentas como o OpenVAS, como já foi mencionado pela palestra do Matheus, excelente palestra. E também através da análise de logs de pacotes suspeitos. Se você tem algum tipo de syslog, ou mesmo através do Vanguard, fazer um monitoramento aí desses tráfegos anômalos aí na sua rede. Apesar de haver algumas formas de se conter esse tipo de ataque vindo de dentro da sua rede, a única forma de você realmente resolver o problema é através da atualização de firmware ou aplicação de patches nos equipamentos que são vulneráveis. Então, vai ser necessário você acompanhar com o vendor ou com o fabricante ali do equipamento que você possui na sua rede, se há disponível aí alguma atualização de firmware ou algum pacote de patch ali para ser aplicado. Então, essa é realmente a única forma de se conter. Se você não fizer isso aqui, você vai ficar o resto da vida enxugando gelo. A conclusão aqui, pessoal, é que CVEs como essa, elas são como essa luzinha aqui, olha, que causa muito medo na gente lá no seu carro. Se você ignorar essa luzinha aqui, as possibilidades de uma falha catastrófica são enormes. E a última coisa que você quer é ficar parado na rodovia aí por causa de um alerta desse que foi dado para você há muito tempo. Então, o análogo a isso aqui é acompanhar quais são as vulnerabilidades que tem dentro da sua rede através das ferramentas de detecção de vulnerabilidades. Só para fechar mesmo, não fui eu que identifiquei essa vulnerabilidade, tá? Como vocês viram lá, ela é de 2022. Tem alguns links que falam sobre ela. E o último link dessa página aqui, que aponta para o GitHub, é do pessoal que, de fato, identificou essa vulnerabilidade, disponibilizou o relatório ali. E convido a todos para darem uma olhada em todos esses artigos aqui para conhecer mais sobre esse caso e tomar as medidas que forem necessárias aí dentro das suas respectivas redes para cuidar dessa situação. E se quiserem conhecer mais sobre a gente também, fica aí os nossos links, tá? E se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou abrir espaço para perguntas aí. Ok, temos tempo aí para perguntas. Vamos fazer as presenciais primeiro.
Então, primeiramente, parabéns aí, Evandro. De nada. Acompanho no dia a dia o seu trabalho. Mas eu queria fazer um comentário, pedir para você também falar sobre isso, que geralmente as pessoas estão acostumadas a acreditar que por terem uma detecção de ataque DDoS convencional, que analisa ataques recebidos, também estão protegidas desses ataques saíntes. E não, porque a gente está acostumado a olhar o outro fluxo, né? O sentido do tráfego entrando e não o tráfego saindo. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, como que as empresas devem fazer, porque a gente está falando de uma infecção que o que dói mais no final das contas é o DDoS, né, saindo da rede. Aí eu queria que você comentasse isso, o que as empresas devem fazer para se adaptar ao sentido contrário do DDoS, que é o DDoS indo para a internet e não chegando. Exatamente. Vamos lá. Geralmente, como o Damito falou, geralmente a gente monitora o tráfego que está entrando com destino ao sistema autônomo. E isso é que às vezes percebe-se como mais impactante. E as ferramentas de detecção geralmente focam mais nesse sentido de tráfego. E às vezes é ignorado esse tráfego que é enviado para a internet. E como se monitora-se geralmente a interface com os upstreams, e esse tráfego ele vem de dentro da própria rede, ele às vezes passa batido ali pela maioria das formas de detecção. Então, é necessário fazer uma adaptação das ferramentas que você possui na sua rede para monitorar não apenas o que está entrando na sua rede, mas também o que está saindo. Você pode monitorar, às vezes, o que está saindo ali pela interface de upstream com o seu fornecedor, mas o ideal mesmo é você monitorar o que está entrando na sua rede, vindo da sua rede de acesso, porque às vezes passa muito batido, de fato. Se você tem, por exemplo, ali se você não faz um controle muito restrito do que vem de upload da sua rede de acesso, às vezes isso vai impactar aí na sua rede e você não vai perceber, isso não vai ser detectado pelas suas ferramentas normais ali de detecção de ataque. Principalmente se esse ataque for especificamente direcionado para o seu ISP, partindo de dentro do seu ISP. Deixa eu só intercalar com uma pergunta online. Primeiramente, parabéns pela apresentação. É mais efetivo mitigar a CVE 2022-27255 via controle de CIP-ALG no CPE ou por detecção de anomalias UDP no plano de borda do ISP? A gente, na CEI, a gente tem foi desenvolvendo uma ferramenta específica para esses casos, tá? Mas como eu informei, ela é uma medida que trata o sintoma e não a doença, né? A gente faz um monitoramento da assinatura, algumas assinaturas que a gente conseguiu detectar referente a essa vulnerabilidade, e a gente monitora isso vindo diretamente ali dos clientes, como foi o caso que foi exibido na captura de pacotes. A gente consegue monitorar isso diretamente ali, por exemplo, no BNG, vindo do cliente, e através do uso de regras de flowspec diretamente ali no BNG, impedir que esse ataque seja direcionado ali para a internet ou até mesmo para o restante da rede. Ele fica contido ali diretamente no BNG do provedor. André? Olá, bom dia. André Dias, da Exa Networks, NetConfig. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Acho muito válido isso. Obrigado. E uma coisa que me veio à mente é uma CVE de 2022. Essa bomba ali ficou 3 anos ticando ali, né? E para até finalmente explodir. Fato é que também a gente vê muito CVE sendo postado sobre diversos assuntos diferentes. Como que você vê uma forma de prevenir que a gente tenha outras surpresas dessa ao longo do tempo? Eu acho que esse aí foi o primeiro susto, mas fato é que agora que viram que tem essa possibilidade de originar ataque do CPE, eu acho que vai acontecer de novo. Então, o que você sugere? No meu entendimento, a maioria dos SDK de chips desses fabricantes para CPE, eles costumam usar mecanismos semelhantes na hora de você desenvolver o firmware para aquele equipamento, e a maioria deles vai ser vulnerável a Stack Overflow. E como a gente observou que, apesar disso afetar especificamente chips Realtek, a gente viu aí também que, com essa movimentação, outros fabricantes que provavelmente teriam vulnerabilidades semelhantes ainda não detectadas, liberaram firmware para atualização de suas CPEs logo após esse incidente. A descoberta, pelo menos, desse incidente aí, né? Então, a forma de se prevenir, de fato, é utilizando um monitoramento proativo de vulnerabilidades dentro da rede, utilizar ferramentas como o OpenVAS, que é
Eu falo muito dele porque é a minha ferramenta favorita para esse tipo de serviço, para você detectar aí dentro da sua rede quais são os equipamentos que possuem algum tipo de vulnerabilidade conhecida e, de fato, correr atrás de corrigir isso. Se você detectar ali que há algum dispositivo dentro da sua rede, ali da rede do seu provedor, do seu data center, possui uma vulnerabilidade que não foi corrigida pelo fabricante, é pegar no pé dele mesmo até que ele libere ali um patch ou uma atualização para que seja corrigido. E se várias pessoas aqui que usam desses equipamentos ficarem no pé desses fabricantes, né, é mais provável ali que eles também se movimentem para corrigir do que uma única pessoa ficar cobrando isso. Mais uma pergunta presencial aqui. Bom dia, Klaus, BR Digital. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Obrigado. apresentação. Eu vou abrir um parêntese sobre a questão da segurança, não apenas a questão de segurança, mas a questão legal disso, porque o cliente, às vezes, ele pode estar com um hardware infectado dentro da rede da casa dele por conta de uma falha da operação do provedor. Isso pode trazer vários problemas legais. Imagina, ele está praticamente com um vírus instalado na CPE dele. Então, é bom lembrar que tem problemas legais relacionados a isso. O que a gente também notou, como provedor de trânsito, é algumas situações que a gente conversou com clientes e os clientes reportaram que muitos dos ataques hoje já não vêm mais da CPEs e estão vindo a partir de TV, IPTV, set-top box, ou DVR, ou câmera, que já vem com a botnet previamente instalada, né? E é de impressionar muito a sincronia dos ataques. A gente percebe, às vezes, centenas de clientes, centenas de AS mandando um ataque que dura menos de 30 segundos, pontualmente. Ou seja, o negócio ele é sincronizado no NTP e ele é demarcado para ocorrer em um determinado momento para atingir um alvo que normalmente ele é internacional. Seja um provedor de solução de anti-DDoS, é o que mais a gente percebe, TCP Shield, alguns provedores internacionais que fornecem serviço para jogo, quanto sistemas de comunicação europeu. Isso é uma coisa que a gente vem notando aí nesses últimos 6 meses, que vem crescendo bastante. E lembrando da reputação, a reputação, quando a gente fala, não é só a reputação do provedor com o cliente dele, mas dele perante a comunidade, perante a internet. Então, ele tem que tomar cuidado. Na parte legal, tem que buscar um pouco mais de cuidado, porque legalmente ele pode se incomodar com isso. Exato. Pontuar sobre isso especificamente, a questão disso vindo de dentro da rede do cliente, nós pegamos casos também onde, na rede do provedor, aparentemente estava tudo ok, atualizações feitas nos equipamentos, todo o parque de CPEs já atualizado com as correções e alguns casos ainda tendo a recorrência desses ataques ainda vindo de dentro da rede dos clientes, e percebeu-se que eram, de fato, equipamentos dentro da rede do cliente. Equipamentos IoT, TV Box, televisão vulneráveis ali, ocasionando esses ataques. Aí, algumas coisas que você pode fazer, como é o caso de soluções como a gente acabou desenvolvendo, que é para conter isso dentro do próprio BNG, para que não parta para a internet. Isso é uma medida de prevenção, ela acaba não resolvendo o problema, mas você faz com que isso não seja propagado para a internet. E o outro ponto é que, em alguns casos, pode ser viável você fazer um contato proativo com aquele cliente que está gerando aquele ataque, assim que identificado ele, e tentar buscar alguma medida junto a ele, pelo menos informar ele que a rede dele está sendo utilizada para gerar algum tipo de ataque. Nossa, beleza? Obrigado. Nós temos poucos minutinhos aqui. Vou tentar juntar 2 perguntas aqui para uma resposta breve. É o seguinte: quais vendors e modelos de CPE foram alvos dessa vulnerabilidade? Você pode citar alguns exemplos? E na mesma linha, é verdade ou mito que boa parte desses ataques vem de dispositivos de IPTV? Boa parte desses ataques vem de dispositivo IPTV, porque não só a CPE utiliza esse mesmo chip, mas por trás dessa CPE você vai ter ali, né, um TV Box, vai ter uma televisão, vai ter
um equipamento ali análogo a um Chromecast ou qualquer coisa desse tipo, que utiliza esse chip também vai estar vulnerável. Mas, para esse caso especificamente aqui, apesar de uma boa parte vir desse tipo de equipamento, a maioria deles vem da CPE mesmo. Assim que atualizada a CPE, a maior parte deles a gente viu que cessou ali o ataque, e em outros casos a gente notou que continuaram vindo por causa desses outros dispositivos dentro da rede do usuário. Aí, sobre os vendors ali, tem no último link que eu coloquei aqui, nesse último link aqui, vocês entrarem, tem uma lista ali com os mais recorrentes. Você entrando nesse link aqui, vai ter lá uma lista com os vendors e modelos de dispositivos ali que são mais suscetíveis a estar vulnerável a esse item aqui. E uma última colocação aqui, uma pergunta do Fernando Oliveira. O TR-069 e TR-369 pode ser usado para monitorar o CPE? Que soluções com suporte a esse padrão você recomenda? Para monitorar, não, porque não é a função do TR-069. Ele vai ser utilizado para você atualizar o equipamento em lotes. Esse vai ser um dos pontos dele ali. Então, você vai fazer uso ali do protocolo... ali do TR-069, ferramentas que não suportam o TR-069, para assim que você detectar que o seu parque de CPS está vulnerável, está sujeito a esse tipo de vulnerabilidade aqui, você aplicar a atualização dele, de firmware desses equipamentos. Mas caso você não possua aí o TR-069 implementado na sua rede, se você utiliza ONTs, né, que é aquela ONU que é ONU roteador, Wi-Fi, tudo junto, alguns vendors de OLTs permitem que você faça a atualização em lotes dos equipamentos via linha de comando mesmo, via TFTP e linha de comando dentro da própria OLT, sem a necessidade de você utilizar o TR-069. Agora, se dentro da sua infraestrutura você utiliza a ONU somente em bridge e utiliza uma CPE atrás desse equipamento, aí você vai ter que fazer uso de TR-069 mesmo, para não ter que fazer um equipamento de cada vez. Muito bem, nós estamos aqui em cima do horário. Vamos agradecer, então, Evandro. Obrigado, pessoal. Pela apresentação.